E o pré-candidato à presidência da República, Lula, do PT, voltou a defender a regulação da mídia. Maicon Mendes de volta com esse assunto agora. Maicon, Lula também abordou o tema corrupção? Exatamente isso, Lívia. Essa entrevista aconteceu para a Rádio Educadora de Piracicaba, que fica aqui no interior do estado de São Paulo. O ex-presidente Lula respondeu a várias perguntas dos jornalistas. E o tema corrupção não fugiu do ex-presidente. Ele disse também, associando ao presidente Bolsonaro, que no governo do presidente Bolsonaro existe corrupção, só que o presidente não deixa investigar. Olha só o que disse o ex-presidente da República, Lula. No governo do PT não tinha denúncia que não fosse operada, que não fosse investigada. Não tinha. Foi nós que criamos a delação, foi nós que criamos o portal da transparência, foi nós que criamos a lei do acesso, sabe, às informações, porque qualquer pessoa poderia saber o que aconteceu no nosso governo. Agora, o Bolsonaro não. O Bolsonaro, ele diz que não tem corrupção, mas decreta sigilo de 100 anos para qualquer denúncia contra ele. Outro ponto bastante questionado pelos jornalistas foi o termo credibilidade do presidente da República, Jair Bolsonaro, e da credibilidade do ex-presidente quando ele estava preso na carceragem da Polícia Federal. Lula disse que ele tinha credibilidade. Olha só a resposta dele para os jornalistas. Eu nunca perdi essa credibilidade, ô Paulo. Você sabe que quando eu estava na Polícia Federal, eu cheguei a crescer 16 pontos na pesquisa de opinião pública, porque o povo brasileiro me conhece. O povo brasileiro sabe da mentira que foi o comportamento do Moro com relação a mim. As pessoas sabem as mentiras que o Ministério Público, chefiado pelo Dallagnol, contou. Então isso nunca me prejudicou do ponto de vista da minha relação pessoal com a sociedade brasileira. Tá aí a palavra do ex-presidente da República, Lula, ainda falando em eleições. Parece que Cidadania, PSDB e também o MDB, eles estão entrando num acordo. Por exemplo, declararam apoio agora condicional ao pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que agora vai tentar mais uma vez ao governo do Rio Grande do Sul. Nos bastidores parece que eles estão chegando num entendimento. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan. Obrigada pelas informações, pelas movimentações políticas de hoje. Maicon Mendes, bom trabalho para você. Ricardo Salles, vamos começar pelo começo. Primeiro assunto trazido pelo Maicon Mendes, essas declarações do ex-presidente Lula, agora pré-candidato à presidência da República, fazendo críticas ao discurso do presidente Jair Bolsonaro de que não há corrupção endêmica no governo atual e criticando a política de imposição de sigilo de 100 anos em algumas questões, como aconteceu nesse governo também. Como você rebate essas críticas? Lívia, essa fala do Lula beira o ridículo, né? Porque todos os brasileiros sabem, até eventualmente aqueles que não são bolsonaristas, que era o Lula quem comandava e participou, sabia, era um sujeito ativo de todo o processo de corrupção e destruição do Estado brasileiro. Foi Lula que se beneficiou do triplex, do sítio de Atibaia, que tinha toalhas com os nomes dele e da esposa bordados, pedalinho com o nome dos netos, ou seja... e muitas outras coisas, tem que olhar lá as fazendas do filho do Lula. O que precisa ver nessa hora? O que foi o governo do PT comandado por ele? Foi corrupção do começo ao fim, em todas as estatais, em todos os fundos de pensão. O pior tipo de administrador público em todos os cargos. O que havia de pior na política brasileira estava compondo o governo do ex-presidente Lula. E ele não era uma pessoa que estava sendo enganada, foi o último a saber. Ele sabia de tudo, se beneficiou de tudo. Tinha conversas com o OAS, com o Odebrecht, com tudo quanto era empreiteira, tudo quanto era esquema. Realmente é inadmissível que ele venha a público dizer que o governo dele era um governo que não tinha corrupção e que tudo era transparente. Quem criou a maioria, inclusive, dessas coisas que ele está tentando se acreditar foi a Dilma. Não foi ele. Ao contrário, a gente lembra que quando no governo da Dilma alguns instrumentos passaram a ser criados e passaram a ser inseridos no sistema público, o PT e o próprio Lula criticaram a Dilma.
Então, é importante lembrar isso, né? O PT e o Lula não tem nada dessa história de transparência, nada dessa história de probidade e de correição, nada disso. Ele é o exemplo pronto e acabado do que é um chefe político coordenando um esquema de corrupção. E é importante lembrar, como diz a Cris Grêmio sempre, ele não foi inocentado. O processo dele foi anulado nos 45 do segundo tempo, numa questão que, inclusive, já tinha sido consolidada, já tinham aprovado isso e voltaram atrás para anular a condenação do Lula por uma questão meramente processual. Como disse o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, recentemente, dizendo que há provas materiais indiscutíveis de todos os crimes de corrupção. Então não há dúvida que esse discurso do Lula é absolutamente falso. Agora, Cristina Grêmio, nessa entrevista também Lula voltou a falar sobre regulação da mídia, um tema ao qual ele já voltou várias vezes, né? Desde o início dessa pré-campanha, tem falado sempre sobre isso. Você imagina que é um plano que então exista no radar de fato, que não foi nenhum arroubo pela quantidade de vezes que Lula tocou nesse tema, e para você é motivo de preocupação esse tipo de declaração, essa promessa de Lula, Cris? Muita preocupação, viu, Vitor? Eu acompanhei todos os governos do PT aí como jornalista, e o que mais me surpreende é que naquela época, quando o então presidente Lula ousava falar em regulação da mídia, o mundo do jornalismo caía abaixo. Eu lembro do Prêmio Comunique-se, que você foi premiado recentemente, né, Vitor? O Prêmio Comunique-se, todos os premiados subiam ao palco para receber o troféu, falando exatamente a mesma coisa. A mídia não pode ser regulada, a imprensa livre é garantia constitucional no Brasil. Todos, absolutamente todos, repórteres de rádio, TV, jornal, comentaristas, apresentadores, hoje em dia há um silêncio. Essa turma bate palma para o descondenado Lula como se fosse a salvação do Brasil, finge que não cobriu a Lava Jato, finge que não ouviu aquelas delações premiadas, finge que não viu aquelas provas sobradas do processo. Por que isso? Por biquinho contra um presidente que fala coisas que não gostam de ouvir e fecham os olhos também para os avanços conseguidos no Brasil, agora no governo recente, no governo do presidente Jair Bolsonaro, mas tem uma implicância. Então vamos aplaudir bandido porque a gente não quer que esse continue no poder. É uma incoerência. Regulação da mídia é uma das primeiras tentativas de qualquer tirano. Pega Maduro na Venezuela, Fidel Castro quando assumiu Cuba, depois o irmão dele, agora o Dias-Canel, todos, China, Coreia do Norte, todos, Rússia mesmo, todos vão implantando isso e depois avançando sobre outras liberdades da população. Então não dá para aceitar. E só para reiterar o que o Salles estava dizendo aqui, o Lula disse que no governo do PT não tinha denúncia que não fosse investigada. Mentira! É um mentiroso, é uma cara de pau, né? É um mentiroso contumaz. Nós que criamos a delação, mentira. Primeiro que foi, ele fala PT aqui, mas sem dizer que foi a ex-presidente Dilma, mas não porque eles queriam, porque a população foi para a rua. A delação premiada foi o primeiro e único grande resultado daquelas manifestações de 2013. Eu cobri isso, eu sei exatamente como surgiu a delação premiada. Não vem falar para nós porque o povo não é burro e tem memória. Pode mentir aí para sua bolha, mas o eleitorado está atento e vai ter, através de nós, sempre a verdade sendo relembrada.